Olá, terminamos hoje a nossa sequência de 7 dias estudando cada dia um livro da Bíblia. E hoje, para fechar esta série, o livro de Judas, a Epístola de Judas. Judas, ele era servo de Jesus, ele era irmão de Tiago, um dos apóstolos, e ele escreve uma mensagem interessante, mas consta aqui no texto, no livro de Judas, uma passagem interessante que nós vamos precisar recordar e relembrar uma história lá do passado que nós estamos ao longo desse ano para que a gente compreenda por completo isso. Eu quero ler contigo o versículo 9 do livro de Judas que diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: Ó Senhor, o Senhor te repreenda. Bom, o interessante disso é que é a citação aqui da história que lemos. Se você bem se lembra, lá no passado, lá algum tempo atrás, esse ano, nós estamos sobre a história de Moisés. Ele não teve a oportunidade de passar pelo Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, porque ele cometeu um erro ao bater com um bordão sobre a rocha, da forma como Deus não tinha orientado. E por isso ele foi sim um grande líder, mas ele subiu o monte, ele contemplou a terra de Canaã, mas não pôde entrar na mesma. Josué assumiu o seu lugar como líder. Mas o interessante aqui nesse texto, diz aqui que quando Moisés descansou, quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel contendeu com o diabo para disputar o corpo de Moisés. E nós sabemos, segundo o texto da transfiguração lá nos evangelhos, de que quando aconteceu a transfiguração, vieram ter com Jesus Enoque, Moisés e Elias. E estes três homens, então nós percebemos que Jesus então ressuscitou Moisés e ele foi levado ao céu. Aparentemente, Moisés é punido por não poder entrar na terra prometida. Mas Deus sabia o quanto aquele líder era um homem de Deus. Na verdade, ele não teve o privilégio de entrar ali na terra prometida, mas ele foi levado ao céu. E assim se reafirma mais uma vez de que quando nós andamos por caminhos corretos, mesmo que cometamos algum erro, ou às vezes a gente não entenda alguma coisa que acontece, Deus está no controle de tudo. Moisés cometeu um erro, ele se arrependeu, ele buscou, ele ajustou as coisas com Deus, ele se tornou um grande homem usado por Deus. Ele não entrou na terra prometida, mas foi direto ao céu. Então a gente percebe que Deus está no controle de tudo. O que eu poderia afirmar agora no final é que a gente poderia tomar como uma missão isso de aceitar. Às vezes a gente não compreende os caminhos de Deus, a gente não entende o porquê, a gente questiona muito. Que tal hoje tomar a decisão de não questionar Deus? Ele sabe todas as coisas. Pode não ter a terra prometida aqui, mas pode ter o céu ali. Deus sabe todas as coisas. Nós temos um Deus que luta por nós. E essa mensagem que eu gostaria que ficasse para você. Um Deus que luta por nós. Defina hoje, decida hoje, não questionar o Deus que nós temos. É isso aí. Até mais.